Fala pessoal, Pastor Daniel Oliveira com vocês aqui e hoje nós estamos aqui para um momento muito especial no nosso podcast, nosso segundo. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso, que vai te edificar, que vai te abençoar. E tomara que o Senhor fale com você através das experiências que nós iremos falar aqui nessa noite, com uma convidada muito especial, né? Uma discípula nossa, e ela vai se apresentar aí para vocês aí. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo o podcast. Eu me chamo Késia, para quem não me conhece. Tenho 20 anos, participo ali do ministério junto com o pastor Daniel, meu líder, meu pastor. Para mim é uma oportunidade, assim, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre falo pro pastor Daniel que esse canal aqui é um canal abençoado, que edifica muito a minha vida. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, porque eu já participei de um outro vídeo, tá bom? Tem uma história aí, mas depois ela conta pra vocês, vocês perguntam pra ela. Meu vídeo do Fernanda Witwicki, do nosso livro lá, que eu fiz aqui, ó. Vamos lá ver depois. Resenha do... Resenha do livro, verdade. Tem um aqui que foi top também. Como é que é o nome da mulher aí? Fernanda Witwicki. Trava a língua. Não vou falar não, porque eu vou passar vergonha aqui. Não, é bom, né? É bom nós estarmos aqui nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho desse livro, né? Do Alessandro Vilas Boas, Quem é Jesus também. Mas antes da gente falar desse livro, nós vamos... como a Kézia falou, ela está com a gente no Ministério Paula da Reconciliação. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, né? Como é a sua trajetória até você chegar a Jesus, porque nós vamos falar de Jesus nessa noite. Amém. Então, a minha trajetória com Jesus começou aos 9 anos, né? Eu digo assim, que eu aceitei Jesus aos 9 anos junto com a minha mãe, com os meus irmãos, numa igrejinha, numa assembleia bem simplesinha lá onde eu morava. E aí eu aceitei Jesus com 9 anos, junto com a minha mãe e com os meus irmãos. Só que teve um momento, né, onde as coisas começaram a fluir de uma maneira mais sobrenatural na minha vida, onde eu realmente comecei a conhecer Jesus, que foi dos meus 14 aos 15 anos, né? Foi na minha adolescência, que foi onde o Senhor começou a me chamar de uma maneira especial. Então, eu congregava nessa assembleia e eu ia todo culto, eu sempre gostei muito de estar lá. Então, assim, eu ia todo culto, comecei a cantar lá na igreja e tal. E aí, pra mim, aquilo ali era uma rotina que, a partir do momento, desde os meus 9 anos, eu sempre fazia aquilo. Então, era algo muito robótico. Eu ia automático. Era natural, né? É, natural. Eu ia porque minha mãe ia, ficava lá, não ia pra ouvir palavra, ia porque minhas amiguinhas estavam lá. Aí falavam pra gente cantar, eu cantava. Mas era algo muito automático, né? Então, não vivia nada com intensidade no Senhor. Uhum. Mas, a partir dos meus 13, 14 anos, eu comecei a ter umas experiências com o Senhor, pessoais mesmo, né? Eu acho que o Senhor, ele sempre me chamou muito, né? Tem aquela música que fala que o amor dele sempre nos encontra. Eu acho que o amor dele sempre me buscou, sempre. Então, assim, eu sempre senti que a minha vida tinha um propósito, né? Então, eu sempre falava, assim, que eu queria que o meu propósito, o meu chamado, né, que a gente vai até entrar nisso depois, que o meu chamado, ele fosse para cuidar de pessoas. E eu não sabia o que significava aquilo, porque as minhas amigas sempre vinham pedir conselho para mim, mesmo eu sendo muito nova, coisa de adolescente mesmo. Quando acontecia algumas coisas, elas vinham me contar, e eu aconselhava, e eu via que aquilo ali aliviava elas de alguma forma. E eu gostava muito daquilo. Então, para mim, aquele era meu chamado. Eu falei assim, não, meu chamado é cuidar de pessoas, meu chamado é ajudar pessoas. E aí, a partir daquele momento, o Senhor começou a trazer algumas coisas ao meu coração, de realmente eu buscar Ele com intensidade, com verdade. Então, eu comecei a ir para os cultos com um novo olhar, eu comecei a ir para os cultos com uma visão diferente de realmente buscar entender quem é Jesus, de buscar entender para que serviria o meu propósito, que por mais que na minha cabeça fosse só ajudar pessoas, eu precisava entender como que tudo aquilo funcionaria. Então, foi a partir daí que o Senhor começou a me chamar, né? Mas, assim, o ponto que foi como que a gente fala, um marco na minha vida, né? Um divisor de águas, né? Foi o encontro que eu passei, que eu tive uma experiência com o Senhor, que, assim, o primeiro encontro que eu passei, a primeira experiência que eu tive foi a experiência de perdão. E foi o meu processo de libertação, assim, né? E aqueles 3 dias lá naquela chácara, o Senhor... Foi realmente um encontro, foi um momento muito, muito, muito especial. Foi o divisor de águas da minha vida, que eu posso dizer. Que foi o antes e depois de Jesus, foi no meu encontro. Então,
o meu processo de libertação foi com perdão, né? Eu falei pro Senhor que a gente faz aquelas provas com o Senhor de se for da tua vontade, vai acontecer isso, isso e isso. Então, eu falava pro Senhor, eu sabia que eu tinha uma questão com aquela pessoa, e eu falei pro Senhor, eu falei, Jesus, eu vou pedir perdão pra ela, só que só se gerar alguma situação pra acontecer, eu não vou lá atrás dela, não. E aí, gerou lá, na hora do momento de libertação, eu quietinha na minha ali, eu achando que eu não precisava ser liberta de nada, que eu tava... E só você tava... porque só pra familiarizar o pessoal aqui, Sim. Nós fazemos um encontro com Deus aqui, né? O encontro com Deus é um lugar onde você põe uma chácara e você fica isolado ali. Como eu posso dizer? É um encontro espiritual. Então, Sim. por isso chama encontro com Deus. E nesse encontro com Deus que você não estava passando, você estava trabalhando, ok? Sim. Você já tinha passado por ele já, Sim. o seu pessoal. Então, você estava Aham. trabalhando só para o pessoal familiarizar com a história aí. Exatamente. Aí eu tava lá. E quando você passa... e quando a pessoa passa, ela acha que tá liberta, né? Então, você tava nesse Sim, estágio, eu tava né? Não, eu já tô assim, liberta. Tava trabalhando, então tava top. Aham. E aí eu tava lá de boa na minha quietinha. E aí a irmã veio orar por mim. A irmã que você precisava te pedir A perdão irmã que eu pra ela. precisava pedir perdão veio orar por mim. E aí eu falei assim, não, então tá, né, Jesus? Aí ela me abraçou, começou a orar por mim. Eu ainda demorei, relutei um pouco. Mas eu fui e falei com ela, né? Eu falei assim, olha, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Chorando, né? Eu não falei com essa calmaria toda aqui, não. Aham. Falei chorando, perdão. E aí ela foi e me abraçou e falou assim, não, mas eu não tenho nada pelo que te perdoar, né? E foi uma experiência muito, muito incrível na minha vida, porque perdão era em mim que precisava... Você viu uma sinceridade na irmã? Tipo assim, não tinha nada Vi. contra você? Nada, Tinha nada Era contra coisa mim, da sua cabeça, era né? coisa da minha cabeça, era. Ela sempre me tratou muito bem, tanto que a gente é amiga até hoje, né? Ela sempre me tratou muito bem, sempre na igreja, né? Ela me buscava pra conversar, me chamava pra conversar e tudo mais. Então, assim, era da minha cabeça, totalmente da minha cabeça. E aí eu fui pedir perdão pra ela, porque eu alimentei tal sentimento por você, por isso, por isso, por isso. E aí eu fui pedir perdão pra ela, mas foi uma experiência tão sobrenatural que me marca até hoje, sabe? Eu sei que foi um processo de libertação que eu precisava. E foi nesse encontro. E de uma outra vez que eu fui passar, que foram experiências que agregaram na minha vida Sim. com o Senhor, foi o meu momento de batismo no Espírito Santo, que é um momento único e muito especial. E o meu momento de batismo foi enquanto eu orava por outra pessoa. Então, essas duas situações, onde eu recebi uma oração de alguém e teve um processo de libertação, e outra vez onde eu fui orar por uma pessoa e eu tive o processo de batismo no Espírito Santo, né? Comecei a orar por ela e aí eu comecei ali a ter o meu processo de batismo junto com ela, chorando. E foi uma experiência muito, muito, muito incrível na minha vida, porque fez sentido com tudo que eu já vivia. De que o Senhor, ele me chamava para cuidar de pessoas, que o Senhor me chamava... E as coisas foram fazendo sentido no decorrer da minha caminhada. Mas, basicamente, no início da minha caminhada, o que me marcou na minha trajetória de conhecer o Senhor, o meu início, foram esses dois momentos. É tão interessante você falando, né, de marco, né? Então, aconteceu algo pra... Você recebeu algo, né? E aquilo que você recebeu, você deu, né? De graça também. Sim. Você recebeu de graça. Isso é muito poderoso, né? Porque... Muitas vezes eu perguntei porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade com outras pessoas e a outra pessoa nem sabe, Nem sabe. né? E o povo gosta de usar uma frase, né? Meu santo não bateu com dela, né? Era mais ou menos isso? Era isso, era exatamente isso. Mas olha, é tão engraçado isso, porque não era o santo não, viu, gente? Tanto é que ela mesma, pela sua própria experiência, você usou, né? Que foi uma libertação, Foi né? uma libertação. E é estranho, né, cara, você falando essa questão aí, que quando a pessoa, ela tem algo com a outra pessoa, ela fica aprisionada. Fica. Então, por isso que é o nome libertação. Libertação de quê? Você estava aprisionado em algo, No meu no sentimento. seu sentimento, que a pessoa nem sabia, Sim. mas você trazia ela com você todas as vezes que você via ela. Não podia ver ela, todo culto que eu chegava, ela tava lá pra mim, aquilo ali já mudava o ambiente pra mim, pra você ver como que esse processo aprisiona mesmo a pessoa, né? Então, era a minha cabeça, era totalmente meu. Mas glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que é interessante? A gente fala assim sobre marcos nas nossas vidas, isso precisa sempre estar no nosso coração, né? Porque isso, nos nossos dias difíceis, ele é um norte para as nossas vidas, Sim. né? Ele é um norte para nossas vidas. Vocês não sabem, a Késia, ela é líder aqui na igreja, né? E ela também canta, gente. Esqueci de mencionar. É, cantora, rapaz, uma das vozes mais bonitas do Brasil, Baraninha. É muito bom ver a Késia cantar, viu, gente? Tiagão,
Aproveitou a parada, veio a cantar um dia e falou assim, ó, vai cantar pra mim. Thiago é seu marido, né? Meu marido, meu esposo. Ele tá aqui, Está aqui, tá ali. ao vivo. Benção demais também. Kézia, canta pra nós aí uma música aí, um pedaço da música. Só pros irmãos ver como é que é o Então, negócio. estava combinado, né? Tá, eu te falei ainda, não Falou, falei? é porque eu Falei não que ia cantar. preparei Só uma um pedacinho canção. só, qualquer música, só um pedacinho assim de 30 segundos. Só o pessoal descobrir o talento aí que eu tô falando não é mentira. Vamos lá. Eu realmente esqueci de preparar uma música, tá bom, gente? Mas eu vou cantar uma aqui que a gente canta sempre, tá? Vamos lá. É ao vivo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aí, ó, depois você vai comentar no vídeo se eu estava mentindo ou se eu estava falando a verdade. É top demais, é bênção demais. Ficou nervosa, minha filha? Fiquei, né? Mas amei. Ficou nervosa, tá até tremendo aqui, ó. Tomar meu chazinho aqui. E é porque canta todo dia, né? Fica nervosa. Mas é muito bom, né? Muito bom mesmo saber o que Deus faz em nossas vidas por causa dessas experiências. Algo que eu vejo assim que o Alessandro Vilas Boas ele fala no livro que me leva num raciocínio. Não é sobre nós, é sobre ele, né? Tudo é sobre Jesus. E quando a gente vai aprender isso... a gente tá comentando sobre questão de trajetória. Você tem quantos anos mesmo? 20. 20 anos, né? E então tem uma vida inteira pela frente. Eu estava vendo algo, né? No livro também fala que quando ele escreveu essa música... Porque a música... Perdão, o livro é sobre a música, Sim. né? Mas na verdade ele vai falar que não é sobre isso, né? Uhum. A música, na verdade, é tudo aquilo que... Um livro, através de uma música sai um livro. Só porque é algo que aconteceu em 2012. Uhum. E o Senhor deu essa canção para ele, né? Então foi um marco na vida dele. Foi. Mas nós estamos agora em 2021. Não sei que anos que você vai ver esse vídeo, não. Mas 2021... Quantos anos demorou, mas foi um marco na vida dele. Uhum. Então existe um Alessandro Vilas Boas... antes disso e depois disso, depois desse encontro que ele teve com o Senhor, eu vi um dia um pequeno testemunho dele, né, do Alessandro Vilas Boas, ele falando algo que me chamou muita atenção, porque ele tinha uma banda no mundo, uma banda de rock, né, uma coisa assim, e ele teve... Um dia ele passou na porta da igreja e tal, viu uma bandinha lá, e ele foi pra igreja por causa disso, né. Você contando a sua história, desde os 9 anos, assim, a minha experiência não é igual à sua, né, demorou muito tempo pra mim ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Um exemplo, você tá com 20, então você já tem uma trajetória com o Senhor, né? Tem. E eu tô com 34. Agora eu tenho uma trajetória com o Senhor, mas eu fui encontrar Jesus com 21 anos. Então, mais um ano de vida louca eu tinha no mundo ainda. Mas o que eu vi? Cara, esses marcos que vai acontecer nas nossas vidas, sabe? Esses marcos de eu ter um encontro, da minha libertação, do meu batismo no Espírito Santo. E é tão interessante... que o Senhor sempre faz diferente com todos. Sim. Não é verdade? Uhum. E quando a gente está lendo o livro, algo que me chamou a atenção foi pelo tanto de tempo que foi, né? Que o Senhor maturou ele para isso daí. Sim, algo interessante que ele fala no livro também, sobre processo, né? Uhum. É que nenhum grande pastor, nenhum grande influenciador começou ontem. Sim. Existiu todo um processo para chegar até ali, né? Então, essa experiência que ele teve foi num momento de oração, né? Num momento de curiosidade dele sobre quem era Jesus, sobre tudo que aquilo significava, que foi surgindo a música. Então, ele não começou ontem, é algo que ele começa falando, né? Muitas pessoas pensam que o sucesso dessa música dele, que foi recente, acham que ele começou aqui. Não, os caras fez uma música, bombou e ele ficou famoso por conta dessa música. Não, teve todo um processo até ele chegar aqui. E esse processo, ele mesmo falando aqui, algo que eu achei muito interessante, que o livro ele vai falar que não é sobre teologia, né? É sobre aquilo que Cristo é em essência. E você teve essa experiência quando você estava lendo esse livro, que ele é um cara apaixonado pelo Senhor? Muito, né? É visível, é nítido, assim. Quando você lê, ele deixa isso muito claro, é uma leitura muito, muito, muito boa mesmo, assim. Eu sou acostumada a ler esse tipo de livro, é uma leitura que, para mim, é muito fácil de ler, é muito tranquilo de ler. Até o livro da Fernanda Witwitz, que também tem mesmo sistema, assim, de leitura mais
tranquila. E dá pra você sentir na leitura o quanto ele é apaixonado, né? Ele enfatiza várias vezes, uau, Jesus é incrível, é tudo sobre ele. E dá pra você sentir, é muito bom ler tendo o sentimento de quem escreveu, assim. Eu tô tendo umas experiências, igual aqueles meninos novos, né? Você vai aprendendo algumas coisas e vendo algumas coisas nas ferramentas, aprendendo a usar ferramentas no Google, né? Eu estava olhando a ferramenta sobre, tipo um bloco de notas, só porque é diferente um pouco, né? Que chama guardar, né? Google Keep, se eu não me engano, a pronúncia é isso mesmo, né? Que é Google guardar. E eu estava vendo assim, cara, que eu estava digitando algumas coisas, né? Algumas coisas minhas. E é interessante que todas as vezes que a gente lembra do Senhor, daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, isso vai trazendo alegria no nosso coração. É mais ou menos que a gente lê, uau, é Jesus, né? E só porque, assim, Késia, é algo que nós precisamos que eu queria que você falasse um pouquinho pessoal, é mais ou menos assim. Nessa caminhada, teve dias que você pensou em desanimar, desistir? Muitos dias, não só uns, vários, né? Porque, na verdade, assim, quando... São processos, né? E eu tava falando até com os meninos esses dias que processos, eles são vários e, assim, dura momentos diferentes, tem várias durabilidades em vários momentos da vida e vai ser um ciclo, né? Então, assim, já passei por muitos momentos de pensar em desistir, de pensar que o cansaço, aquele cansaço que vem, aquele peso de, nossa, hoje tem que ir pro culto, ou então dormir sem orar, e assim, são coisas que vão se agravando, né? São pequenos sinais que, se a gente tiver os olhos espirituais abertos, a gente consegue enxergar, mas se a gente não tiver, a gente não consegue, e a gente vai se afundando naquilo. Mas, graças a Deus, como eu falei no início, o amor do Senhor sempre me buscou, Ele sempre me encontrou. Então, todos os meus momentos de fraqueza, eu sempre tive muita força para repreender, para buscar no Senhor. Uma oração que eu sempre faço, e que eu passo para as minhas discípulas, para quem caminha comigo, é que eu sempre oro para que o Espírito Santo, ele me incomode todas as vezes que eu estiver me afastando da presença dele. Então, porque assim, se a gente deixar cair na rotina, né? Cair nessa rotina de trabalho mesmo, eu tô muito cansado por conta de trabalho, tô muito cansado por conta disso, por conta daquilo. Às vezes a gente vai se distanciando do Senhor, esquecendo o que é mais importante, o que deveria ser a nossa prioridade. Sim. Então, eu sempre oro isso pro Senhor, e desde os meus 15 anos, que foi nesse processo onde eu comecei a conhecer o Senhor de verdade, e eu sempre vi a importância disso. Eu falei assim, nossa, eu não quero abandonar o Senhor. Eu não quero, tipo, ser como as pessoas que a gente vê, que saem da igreja por coisa tão pouca, por justificativa que para ela parece a justificativa mais plausível possível, mas na verdade está se afastando do Senhor. Então eu sempre orei para ele, eu falei assim, Espírito Santo, me incomode sempre que eu for me afastar da tua presença, sempre. Então eu sempre busquei isso, e ele ouviu a minha oração, porque todas as vezes que seja uma coisa pequena, como um cansaço do trabalho, que eu deixo de ler ou que eu deixo de orar, no outro dia eu já acordo incomodada com aquilo. A primeira coisa que eu me lembro quando eu me acordo é do Senhor. Graças a Deus por isso, porque é fruto das minhas orações. A pergunta é porque o livro é quem é Jesus, né? Mesmo a gente sabendo quem é Jesus, se a gente não ficar com o nosso coração vigilante, pode acontecer isso, né? Durante a nossa caminhada. A gente comentando mais cedo sobre algo, estava até falando, como é difícil perseverar, né? Como é difícil o tempo da espera, como é difícil ter esse relacionamento com o Senhor. É claro que quanto mais profundo a gente chegar, até um pedaço da música que você cantou, né? E ela traz boas lembranças. Quanto mais nós irmos mais fundo, mais nós vamos conhecer Jesus. Né? Jesus, ele não está no superficial, né? Não. Jesus, ele está no lugar mais profundo. Eu vi uma frase esses dias que Jesus, ele está no lugar onde os nossos pés não podem alcançar. Porque aí se torna dependência dele. Sim. O tempo inteiro, né? E é isso aí que o Senhor, ele espera de nós. Então, existem marcos nas nossas vidas, né? Esses marcos das nossas vidas, eles vêm para nos aproximar do Senhor. E tem muitas pessoas que elas... você falou 20 anos, muito jovem ainda, graças a Deus, uma vida inteira pela frente. Tem muitas pessoas que elas vão se perder no meio desses processos, né? No meio desse desânimo. Um exemplo, 9 anos você está na igreja. Quantas pessoas estavam com você de 9 anos que estavam na igreja para agora? Nossa. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. E é estranho, né? Às vezes a gente para e pensa, cara, o que aconteceu, né, moço, no meio desse caminho? Quantas pessoas também que, depois que você teve esse encontro com o Senhor, que você passou no encontro, você esteve lá na igreja, a pessoa que você orou com ela, você lembra?
Lembro. Já tá na igreja? Não. Tá vendo como é que é loucura? Uhum. É loucura, cara, é loucura. Então, o que nós precisamos de fazer é conhecer ele mesmo, né? Sim. É engraçado que eu quero conhecer Jesus e ser... Achado É nele. isso que ele frisa muito no livro também, né? Uhum. Ser achado no Senhor. Você acha, assim, que falta pra nós, pra essa galera jovem, ser achado nele? Demais. Né? Algo que ele frisa muito, uma frase que me marcou no livro também, ele fala sobre a gente não subestimar a suficiência de Jesus, né? Ele fala assim, é tudo sobre ele, sobre ser achado nele, e isso, não subestime, isso é suficiente, né? Porque é tudo que nós precisamos, né? Às vezes a gente fica tão perdido, eu que cresci na igreja, que sempre tive na igreja, muitas das vezes eu me perdi em achar que servir ao Senhor era eu buscar serviço na igreja. Então, eu tenho que cantar, eu tenho que liderar, eu tenho que fazer isso. Só desse jeito eu vou conseguir aumentar as minhas pedrinhas no meu galardão, entendeu? Então, assim, eu resumia muito nisso. Eu já ouvi demais, hein? Uhum. Tem mais uma pedrinha nessa coroa. Mais uma pedrinha lá. Então, assim, em muitos momentos da minha vida, eu pensava dessa forma, né? Inclusive, graças a Deus, o Senhor foi mudando a minha mentalidade, mas eu falo que esse livro, ele foi também um divisor de águas na minha forma de pensar, porque ele frisa muito essa questão da gente achar que servir ao Senhor, a gente confunde muito as coisas, né? Confunde, assim, o serviço, que é aquilo que eu vou servir os meus irmãos com o dom que o Senhor me deu de cantar, com o dom que o Senhor me deu de fazer amizade, seja lá qual for o meu dom, né? Pregar e etc. Qual for o meu dom. A gente confunde muito, acha que servir o Senhor está resumido nisso. Mas não, é tudo sobre ser achado nele. Então, com certeza, para a nossa geração, para a minha geração, falta muito entender a suficiência de Jesus. Nós precisamos realmente só ser achados nele. Às vezes quer ser achado num relacionamento, né? Quer Sim. ser achado nas drogas, na bebida, em algum lugar, numa festa, né? Eu quero ser achado ali, quero ser visto por alguém, quero ser notado por alguém. Se torna dependente daquela situação. E deveria ser dependente do Senhor o tempo todo. O tempo todo. As pessoas, quando elas vão para a igreja, elas têm essa experiência com o Senhor, elas querem viver algo extraordinário. Uhum. Mas antes de viver o extraordinário, tem que viver o ordinário. Aquilo que é palpável, aquilo que a pessoa pode fazer. Porque não tem como querer viver algo extraordinário sem fazer aquilo que você pode fazer extraordinário. Eu quero fazer algo sobrenatural para o Senhor, eu quero que Deus... E é uma coisa certa, Deus, ele vai usar as nossas vidas para acontecer algo sobrenatural. Né? Então, o que nós precisamos de estar o tempo inteiro é ligado nele, ser achado nele. Uhum. Entrando nesse assunto assim dessa geração, né, do pessoal ter essas transição da vida. Você casou tem quanto tempo? Tem 1 ano. 1 ano já, rapaz, o tempo voa, hein? Boa. Glória a Deus, eu vou fazer 15. Muito aleluia. Eu chego lá, onde eu alcanço. Não, é bom demais. Às vezes eu fico vendo as pessoas que têm 25 anos de casado, eu falo assim, ó, cara, eu quero chegar. Uhum. Eu quero chegar. Vou alcançar daqui uns dias. Daqui uns dias. Em nome de Jesus. Mas assim, falando dessas experiências que você teve com o Senhor, de saber quem é Jesus, você acha que foi uma base para você chegar no seu relacionamento? Total. Assim, eu sempre me preocupei muito, assim, toda menina, acho que nova, pensa, assim, nessa questão de relacionamento, né? É muito mais expectativa romântica por parte da mulher do que do homem, né? Então, assim, eu sempre me preocupei muito, e principalmente quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu comecei a pensar, poxa, eu quero casar, eu quero ter minha família, eu quero tudo mais, e onde que eu vou encontrar essa pessoa, né? Então, primeiramente, eu sabia que onde eu estava inserida, que era ali no ambiente cristão, ambiente da igreja, era ali que eu iria encontrar. Então, mas eu sou uma pessoa que eu ouço muito conselho, eu sei ouvir conselho, me dá um conselho aqui, eu vou tomar ele pra minha vida, eu consigo olhar o erro na vida de outra pessoa e não cometer ele na minha. Então, assim, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu sempre ouvi muitos conselhos dos meus pais, muito conselho das pessoas que eu tinha como referência pra mim. Então, isso, graças à minha caminhada cristã também, porque tinha Mas tudo... os conselhos eram o seguinte, casa agora ou casa depois? Não, os conselhos eram tipo assim, observa o rapaz que você quer casar, observa o jeito que ele trata os pais, observa a conduta, entendeu? Era esse Mas o tipo dia de que você decidiu conselho. casar, como é que foi? 19 anos? 19 anos, assim, pra minha surpresa, foi muito tranquilo. Que Os meus bênção, pais, hein? os meus pais super me apoiaram, né? Quiseram, eles que promoveram a festa inteira. Por mim, eu só casaria no civil, tranquilinha. Mas aí, assim, foi, graças a Deus, foi tudo muito da vontade do Senhor mesmo. Deu tudo muito certo, meu casamento foi muito suave, Thiago fez né? o moral lá com o sogro, né? Com o sogro, com a sogra. Fez. Como é que fala? Que
fez lá meu casamento. Você sabe como é que foi lá, né? Foi bonito. Foi top, cara, foi top. Olha, eu não ia chorar não, mas até chorei no casamento. Ah, mas todo começou um chororô. Vou chorar também. Aí eu falei, não vou chorar não. E na hora que eu vi o Thiago chorando, eu falei, ah, não. Eu vou chorar também. Mas foi muito bênção mesmo, né? Na verdade, é um alento para essa geração, né? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que não vai dar certo, né? Não, eu tenho que esperar no Senhor, né, Sim. cara? É a nossa experiência com Deus o tempo inteiro, né? Esperar em Deus. Na verdade, até para quem tá casado, se Deus não entrar no relacionamento, é fracasso, moço. Sim. É loucura, né? Então, entrando nessa questão de relacionamento, eu sempre ouvi, falando que eu sou muito boa de ouvir conselho, né? Então, assim, algo até mesmo que eu ouvi o senhor falando uma vez, entrou muito forte no meu coração, que você falou que amava mais a sua esposa por você amar mais ainda Jesus. Então, Sim. assim, só amava a sua esposa porque você amava o Senhor antes de tudo. Então, eu comecei a observar isso, né, no Tiago, comecei a querer viver isso em mim, eu queria ser completa primeiro em mim com o Senhor, para depois eu entrar em um relacionamento. Então, como eu sempre falo que todas as áreas da minha vida são para glorificar o nome do Senhor, eu queria que o meu casamento fosse um exemplo, queria que o meu casamento fosse algo que as pessoas que eu tento ajudar, que é aquilo, voltando naquilo que eu falei, então sempre procurei ajudar as pessoas em tudo. Então, que a presença do Senhor pudesse ser vista em todas as áreas da minha vida. Então, eu trouxe isso pro meu relacionamento, né? Tive um namoro santo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E me casei, tô há 1 ano casada. E é muito bom casar, gente. Verdade. Verdade. Muito verdade. bom. Aquela história do apóstolo Paulo falar assim, melhor que no caso é conversa fiada dele, moço. Tá doido, moço? Como é que é bom casar, moço? Falar pra ele, moço, que não você tira aqui lá, irmão. Você tá doido? Que viagem que é essa? Pois é. Mas assim, brincadeiras à parte, mas é verdade. É muito bom ser casado mesmo. Moço, você tá louco, cara. Ficar sozinho não presta, não. Melhor casar e ter filha também. Filho também faz parte do pacote. Mas assim, sabe o que eu fico vendo, ô Kézia? Falando sobre isso? Porque tem muitas pessoas que têm uma crise de identidade muito forte, sabe? Por que eu te perguntei aquela hora, você já pensou em desistir? Porque, e nesses dias, mais ou menos assim, ó, por que nós vamos gravar podcast? Por que nós vamos fazer devocional? Por que nós vamos fazer tantas coisas que vai acontecendo, que se você não começar a colocar na balança, você começa a falar assim, não, será que isso vale a pena? Entendeu? Será que vale a pena eu pegar esse livro aqui para me ler? Não, será que vale a pena eu pegar a Bíblia para me ler a Bíblia? Porque eu faço isso, parece que não tá acontecendo nada, mas assim, mais uma vez nós falamos, né? É isso que o livro traz, né? É que Jesus, ele precisa ser o suficiente para nossas vidas. Precisa ser o centro. O centro, o tempo todo. Mas as lutas, elas vêm para derrubar isso. E você namorou quantos anos para casar? Eu namorei 3 anos. 3 anos. E assim, a maior coisa que a gente acha, o tesouro, o melhor tesouro é saber a nossa realidade, a nossa verdade. E eu imagino, assim, durante esse processo aí, muitas pessoas devem ter falado muitas coisas, né? Nossa, vamos entrar nesse assunto? Porque muita gente falou mesmo, assim. Ouvi de tudo um pouco. O quê? Fala pra nós aí. Fala pra nós Então, aí. assim, aquela história, né? Porque, assim, eu comecei a namorar com 16 anos. Sim. Então, nova, né? Inclusive, se eu pudesse... 16 anos nós tava casados. Inclusive, se eu pudesse voltar, assim, só pela questão mesmo de tempo, porque realmente eu teria esperado um pouco mais pra namorar. Não que eu me arrependa, né, do meu relacionamento, porque meu relacionamento, graças a Deus, foi tudo certo, graças a Deus. E, assim, mas eu via, né, aquela história, eu sempre fui da igreja, então eu ouvia aquela história de crente tem que casar cedo. Né? E a gente sabe por que as pessoas falam isso, né? Que crente por causa tem... do sexo. Sim, as pessoas falam por conta disso. Só que pra mim, eu tinha a minha convicção no meu coração. Eu tinha 16 anos, tava fazendo ensino médio, tava namorando porque gostava muito dele. Queria realmente... Eu não comecei a namorar com o pensamento de terminar. Então, é que nem casamento, pra mim, a minha visão, né? Eu tinha o pensamento de eu vou me casar com meu primeiro namorado. Eu tinha um problema muito sério de me imaginar, assim, namorando com um, terminando, namorando com outro, terminando. Eu tinha um problema muito sério, é uma coisa minha, né? Sim. E aí eu falava assim, antes de eu começar a namorar com ele, até a gente era amigo. Então eu conhecia ele, conhecia a família dele, conhecia a forma como ele tratava as pessoas. Então, assim, eu tinha mesmo que eu era muito nova pra ter certeza das coisas, mas eu orei. Mas né? era uma coisa que estava no seu coração, Sim, uma tava essência, no meu né? coração. E eu busquei conhecer ele antes. Então, assim,
eu orei muito ao Senhor, né? Eu não queria entrar em um relacionamento para depois terminar. Então, quando a gente começou a namorar, assim, as personalidades se encaixaram. Você conhece o Thiago é muito tranquilo. Não dá pra brigar com o Thiago. Então, assim, é muito tranquilo. Então, as coisas foram se encaixando, né? E a gente começou a namorar há 2 anos e meio. Mas desde que a gente começou a namorar, a gente já pensava em casar, né? Então, demorou esse tempo porque eu tava fazendo o ensino médio, estava na minha casa, não trabalhava, ele estava na casa dele, ele sempre trabalhou, mesmo estudando e tudo mais, estava na casa dele. A gente não tinha o porquê, tão novos assim, se casar pra eu sem trabalhar, pra ir passar, tipo, necessidade. Então a gente esperou o tempo certo do Senhor pra nossa vida, né? Tanto que quando a gente decidiu casar, as coisas foram acontecendo muito naturalmente mesmo. Nossos pais apoiaram muito, todo mundo ajudou a gente. A gente casou, foi pra nossa casa e, graças a Deus, desde então, o Senhor só tem nos abençoado, né? Amém. A gente conquistou o nosso carro no primeiro ano. Eu virei empresária no primeiro ano de casamento. Ele virou empresário. Então, assim, o Senhor tem nos abençoado muito. Então, 20 anos. Eu perguntei assim por causa dessa questão de ouvir, porque, igual você falou, né? E eu também penso assim, sabe o que acontece? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando uma pessoa começa a namorar jovem, a primeira coisa que vem na cabeça de um líder religioso é o seguinte, eles vão transar no casamento, né? Então provavelmente deve ter escutado isso muito, né? Muito. De tabela assim, então, né? Sim. Eu não podia assistir um filme na casa dele que já era outra coisa. Tava fazendo saliência. Saliência. Da hora. Misericórdia. Mas que bom. Olha, mas sabe o que é interessante que eu falo sempre? É a aliança que nós fazemos com o Senhor. Não adianta ficar vigiando, não adianta. Lógico, nós precisamos fazer isso, aconselhar, né? Falar para não passar do ponto, esse trem. Mas cada um é cada um, né? Cada um é cada um. E não adianta ficar vigiando o tempo inteiro. E o fruto, esse é poderoso, o fruto vem depois. Vem depois, não adianta. A pessoa pensa, não, ninguém tá vendo, eu tô plantando aqui, mas ninguém tá vendo, mas o fruto ele vem depois. E o meu alívio era justamente esse, ninguém tá vendo, mas não tem o que ver. Então, assim, eu tenho uma total consciência do meu relacionamento, Sim. que mesmo que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo, né? Então, assim, a minha consciência tava nisso, E é top demais, né, cara, você ter um testemunho, né? Tem. É bom demais, tá louco, você ter Graças testemunho a é a Deus. melhor coisa que tem na face da terra mesmo. E esse testemunho que vai trazendo gancho para as nossas vidas, pra gente continuar, né? Claro que começou agora, né? O primeiro ano de casado. Imagino que o Thiago nunca brigou com você, eu tenho certeza. Não, gente, nunca brigamos. Não dá pra brigar com ele. Mas porque o Thiago é um gentleman. Eu treinei essa palavra em falar aqui hoje, ó. É porque ele é mesmo, ele é bênção demais. Mas, Kézia, é muito bom, cara, a gente ver, porque essa geração, ela é uma geração muito complicada, sabe? É uma geração que elas têm muito rápido. E você falando assim, ó, eu tinha 16 anos, mas eu demorei 3 anos, né, pra casar. Então, esperou o tempo de Deus, né? Esperei. Fica provado algo que eu tenho na minha cabeça hoje. Não é o sexo que manda no relacionamento da gente. Nunca foi. Não é. É lógico que quando você casa, faz parte de uma aliança. Tanto é que a aliança não é essa daqui. A aliança que eu falo que é a maior é essa aliança de sangue mesmo, que é a fusão, né? A união do homem e da mulher. Mas se você pudesse dar um conselho para alguém que vem te procurar assim, falar, não, eu quero que... Negócio do namorado. O que você falava pra pessoa? Vai orar, minha filha? Porque já teve alguma pessoa que perguntou? Pra mim, hoje em dia, as pessoas nem perguntam, porque elas já sabem minha opinião a respeito disso, né? Sabe aquele negócio que a pessoa vai falar assim, eu faço corte, ou eu faço o quê? O que eu faço? Já te perguntaram isso? Já me perguntaram a respeito de relacionamento, né? Porque, graças a Deus, o meu sempre foi um exemplo, então muitas pessoas já vieram me perguntar. Assim, o meu conselho é sempre muito individual, assim, pra cada pessoa, né? Se eu conhecer a trajetória da pessoa, mas, assim, num geral... eu sempre falo pra pessoa ir depender do Senhor primeiro. Porque se a pessoa depender do Senhor primeiro, o relacionamento vai... Porque assim, né? Dando um exemplo do meu relacionamento com o Thiago. O Thiago, ele orou 1 mês antes de me pedir pra namorar. Então, assim, ele orou sozinho lá, e eu nem sabia. Tanto que, assim, eu gostava dele e tudo mais, mas eu não queria... Ter relacionamento. não queria ter relacionamento ainda. Eu que dei em cima dele, né? Jogou charme, né? Eu que dei em cima dele. Então, assim, mas porque eu já tava com essa iniciativa, com esse objetivo, né? Mas, assim, ele orou e quando ele me falou que ele tinha orado, aquilo ele fez um sentido pra mim. Falou assim, nossa, escolhi a pessoa certa, né? Então, assim, eu já tinha a minha dependência do Senhor, eu conhecia o caráter dele, eu conhecia tudo. Então, assim, a gente ia orar...
3 meses, por algo que o Senhor já tinha confirmado no meu coração. Então, o meu caso é um caso isolado, Sim. mas sempre que eu vou aconselhar alguém, eu falo assim, não, realmente ore, sabe? Busca no Senhor, porque... Orar é melhor que... Orar é melhor que em línguas, né? Que em línguas, né? Melhor. Então, assim, buscar depender do Senhor sempre, assim, o que reflete todas essas coisas na minha vida até hoje é o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que se eu não tivesse vivido todos os meus processos de dependência do Senhor até aqui, eu seria uma pessoa completamente diferente, teria tomado decisões completamente diferentes, porque as decisões mais importantes da minha vida foi quando eu decidi deixar o Senhor tomá-las por mim, e não eu tomar a que eu queria. Top. Aí deixa eu te fazer uma pergunta pra você aqui. Isso aqui tudo tá acontecendo na sua vida e pro futuro, o que você pensa? Eu penso no meu relacionamento com, assim, trazendo pro livro e pro que ele me ensinou, que realmente foi um divisor de águas no meu modo de pensar, eu levo tanto pra cá, tanto pro meu passado, todas as coisas que eu aprendi, tanto pra tudo que eu vivo hoje, tanto pra tudo que eu vou viver, dependência do Senhor, né? Tem uma frase do livro que fala que quando a gente entende a dependência do Senhor, a suficiência dele, a gente consegue enxergar amor e perdão na pior das ofensas. Então, assim, eu quero viver isso, sabe? Eu quero viver a dependência do Senhor. Como eu sempre falo, eu quero que todas as áreas da minha vida sejam para glorificar o nome dele. Eu não fico com excesso de futuro no meu presente, de pensar, nossa, o que eu quero conquistar aqui? Eu penso no meu relacionamento diário com o Senhor, no meu hoje, nas pessoas que estão sob o meu cuidado hoje, no que eu posso fazer para ajudar elas hoje, no que eu posso fazer para ser uma esposa melhor hoje, uma líder melhor hoje, né? Então, assim, eu penso sempre nessa questão no meu hoje, o que eu posso fazer hoje. Amém. Tem um sonho ministerial aí? Hum? Tem um sonho ministerial aí ou ainda não? Então, tenho sonhos ministeriais que tá nas mãos do Senhor, né? Conta pra nós aí. Meu pra ministério. Nós... né? Vocês querem saber, não quer? Eu quero. Conta aí. Então, meu ministério de louvor, assim, na verdade, eu pretendo deixar que o Senhor faça as coisas, mas eu tenho um sonho de... Gravar um CD da Cassiane. De crescer. De gravar um CD não, né? Que hoje em dia Hoje não tem mais grava, CD, né? Hoje tá mais fácil. Mas de Spotify. crescer, lançar em todas as plataformas digitais. É isso aí, rapaz. Compôs. Você tem uma música, né? Tem. Tem que desengavetar, irmão. Vamos desengavetar. Desengaveta esse negócio aí. É estranho, né? Porque... Mas às vezes a gente lá na frente, a gente olha e fala assim, cara, é igual eu, né? Eu tenho 23 partes do meu livro escrita. E às vezes eu fico assim, cara... Mas é interessante que durante esse processo que eu falei que escrever um livro, de 1 ano e meio, muitas coisas já mudou, você entendeu? Uhum. Às vezes eu podia ter escrito. Às vezes eu já escrevi o segundo, né? Uhum. Mas algumas coisas já mudou, né? Do que eu pensava em 1 ano e meio, 2 anos para trás, para hoje, né? Porque a nossa vida ela é uma constante transformação. Sim. Mas uma das coisas que a gente tava falando, que o livro do Alessandro Vilas Boas, ele veio, assim, na minha vida pessoal, falando de ministério, que me abriu a mente para uma situação. Porque, às vezes, tem uma leitura que é melhor. E tem não sei se você já teve a experiência de pegar um livro e você começar a ler e falar, nossa, esse livro aqui não dá pra mim, não, velho. Né? Você vai e larga pra ler, eu largo. Quando eu pego o livro, assim, primeira página que eu olho pro livro, eu falo assim, esse livro aqui não vai pegar ou não. Eu tenho todo um sistema, né? O livro, ele me atrai pelo estético, depois eu folheio ele assim, eu vejo. Você mas julga tem o livro pela capa? Julgo. Eu julgo, não vou mentir, né? Eu julgo. Mas eu dou uma olhada, realmente tem livro que parece que não é pra gente, né? Top. É desse jeito. Então, assim, você tem um sonho de lançar... Na época que você era adolescente, você queria gravar um CD, né? Sim, foi me lançado uma promessa, uma profecia, sabe? E aí eu queria. Hoje é em todas as plataformas digitais. Todas as plataformas. E hoje em dia tá mais fácil, né? Tá. Que antigamente, né? Hoje em dia, todo mundo pode gravar, né? Todo mundo. Mas, assim, então, ministerial, você tem esse sonho aí, né? De lançar. Tá fácil esse sonho aí pra concretizar, hein? Só ficar na brecha aí que o Senhor vai fazer. Amém. Familiar, como é que é aí? Vontade de ter filhos lá na frente? Tenho, graças a Deus, Quantos? assim, em nome de Jesus. Eu quero 2. Quero só 2. Que venham meus gêmeozinhos pra tudo de uma vez. Eu quero mais. Quero só uma remessa. Mas tem projeto para daqui uns 3 anos, 4 anos? Uns 4. 4 anos. Uns 4, 5. 4, 5. Tem uns projetos profissionais pra concretizar. Olha, eu vou até falar um lá. negócio pra você aqui, ó. Lógico que eu entendo isso aí, né? Que, pô, fala assim, a gente come 2, come 10. Isso aí é conversa, moço. Come mais, come mal, hein?
Mas não pode demorar muito não, senão não vai chamar você de mamãe não, vai chamar de vovó. Já, né? Pois é. Vovó! Mas dá tempo, eu tenho 20 É anos. verdade, Tô verdade. nova. E a primeira coisa que vai acontecer nas nossas vidas é o seguinte, casa nova demais. Aí quando casa, vai ser, demora mais pra ter um filho. Pois é, nunca tá bom. Viver pela opinião dos outros é difícil, hein, irmãos? Complicadíssimo. É difícil. Mas sim, Kézia, tomara que você continue sendo essa jovem de Deus, né? Uma resposta do Senhor para essa geração mesmo. Amém. Né? Tomara que o Senhor continue guardando seu coração, que todos os seus projetos, sonhos de vocês possam se realizar em nome de Jesus. Que a sua voz... Um dia eu ouvi a Gabriela Rocha falando, né, sobre promessa. Você falou sobre promessa, eu lembrei dela aqui agora, foi até a música que você cantou foi dela. Ela falou algo que um dia ela teve uma promessa sobre a vida dela. Que onde os pés dela não poderiam tocar, a voz dela ia tocar, ia alcançar. Então essa promessa se cumpriu, né? E eu acredito demais nas promessas de Deus, sabe? Porque a gente sabe que tem promessa que quando Deus fala com a gente, toca no coração da gente. Sim. E mesmo se a gente quer engavetar isso, vira e mexe, aquilo vem nas nossas vidas. Vem. Vira e mexe, o Senhor, ele nos lembra disso. Eu já tive experiência de ver você cantar já, e o Senhor me mandar falar isso pra você, porque vira e mexe, Deus, ele fala isso. Olha, se você estiver escutando algum barulho, esquenta não, tá, gente? É umas motos que passam aqui perto aqui. Mas às vezes você nem tá escutando também, tem problema não. Aqui, então assim, vira e mexe, o Senhor nos lembra disso, né? Então que o Senhor possa te lembrar todos os dias mesmo, né? Tem a música do Central 3 que eu gosto demais, né? Me lembraste das tuas promessas. Eu acho muito poderosa essa música. Então que o Senhor possa te lembrar todos os dias. E para nós encerrarmos aqui o nosso podcast, eu queria que você mandasse um recado para esse povo aí que tá te vendo aí. Amém. Qualquer um. Qualquer um, então vamos lá. Amém? Para você que está assistindo, né, algo que eu posso passar, que eu vivo todos os dias da minha vida, inclusive que esse livro fala muito, 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 muito sobre, é depender do Senhor, né? Eu tenho exercido isso, vocês puderam ver aqui um pouco do meu testemunho, e tudo aquilo que eu tenho vivido, tão jovem, né, que todo mundo fala assim, nossa, você é tão jovem, já conquistou tudo isso, é para glorificar o nome do Senhor, né? E eu só alcancei tudo isso, eu só conquistei tudo isso com o meu relacionamento com o Senhor. O segredo, a chave, né? Se for colocar aqui, a chave de tudo isso que eu tenho vivido são os meus momentos no meu secreto, né? Tudo que eu sou, tudo que eu transpareço para as pessoas, tudo que eu passo para as pessoas, seja no meu momento ministrando numa célula, ministrando num culto, ministrando louvor, tudo aquilo que eu passo é fruto do meu relacionamento. Então, tudo aquilo que você, às vezes, não tem passado, aquilo que você sonha passar, vai ser fruto de um processo seu com o Senhor. Só vocês dois, né? Só vocês dois no secreto. E como o Alessandro Vilas Boas disse, não subestime a suficiência de Jesus, ele é suficiente, né? Então, acredite nisso, que Jesus é suficiente. Amém. Obrigado. Amém. Foi bênção demais ter você com a gente aqui. E eu quero encerrar falando algo para você que tem algum tempo que o Senhor falou isso comigo. Todo mundo, quando vê essa situação do gravar esse podcast, pra gente ouvir história de pessoas. Porque para mim, pessoalmente, todo mundo deveria escrever um livro da sua história, porque todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo deveria parar um pouco para ouvir alguém, porque todo mundo precisa de ser ouvido. E tomara que o que foi dito aqui fale com você, tomara que o Senhor te alcance de alguma forma. Eu não sei que pedaço do vídeo que você vai ver, eu não sei se você vai ver o vídeo todo, mas eu quero falar para você, nós encerramos aqui, mas você pode continuar falando aí o que o Senhor falou com você, através da vida da Kézia aqui, nesse dia, e tomara mesmo que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E eu não poderia encerrar sem te pedir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente algo aí e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza de algo. E algum pedaço desse vídeo vai tocar no coração de alguém e essa pessoa ela vai estar mais próxima de Jesus. Quem é Jesus? Nós precisamos ser achado nele. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Um abraço. Amém.